para a dinâmica dos Estados Unidos, para a economia capitalista, para o motor da economia capitalista. Agora imagine que nós tivéssemos em cada país latino-americano um Hugo Chávez no governo. Só imaginação. E imagine que esses governos de corte nacionalista começassem não só a expropriar empresas estrangeiras, ou fizessem como João Goulart e estabelecesse uma lei de remessa de lucros, impedindo que grande parte dessa mais-valia produzida no país periférico fosse transferida para os países centrais. Ora, isso afetaria diretamente a taxa de lucro geral dentro dos Estados Unidos e, em determinadas circunstâncias, poderiam complicar, como hipótese, poderiam complicar o funcionamento do motor da economia capitalista. De cara, nós poderíamos dizer, com a experiência de 1999 até 2007, 2008, a taxa de lucro seria decrescente nos Estados Unidos. E teria um problema sério para os grandes monopólios, para as transnacionais estadunidenses. De tal maneira que se coloca aí que isso seria fruto de uma proposta nacionalista. Os países da periferia, vamos pensar uma coisa mais concreta do que um Hugo Chávez em cada país latino-americano. O Nildo Rix, presidente da República no Brasil. Mas é uma coisa mais plausível, viável. Então vamos determinar imediatamente que as multinacionais, nos próximos 4 anos, não poderão transferir lucros e dividendos para fora. Não tem como. Não pode ter remessa de lucro. Podem reinvestir aqui. Bom, essa medida de corte nacionalista afeta direta. É claro que esse investimento aqui poderia assumir, por exemplo, aumentaria a taxa de investimento das empresas transnacionais. Ou nós poderíamos, como recomendaria a minha orientação bolivariana, aumentar a taxa de imposto sobre o lucro auferido aqui, arrecadar impostos para o Estado e criar uma política para substituir importações. Chamar uns capitalistas aí, o Thiago não vai mais ser doutor em Direito, vai virar um capitalista, vem para cá, tu vai fazer, imprimir livros de criminologia crítica para vender a cântaros, todos eles, a primeira parte, toda uma parte de obra de Marx, a segunda parte, vou fazer um livro neutro, assim. Bom, então, claro, o Estado estaria criando um capitalista, mas estaria complicando, ao mesmo tempo, o funcionamento global do sistema. Então veja que nessas circunstâncias, uma política nacionalista afeta uma regra de ouro do sistema, que é a vigência global da lei do valor. E a necessidade que o sistema tem de extrair um valor permanente da periferia para o centro. O nacionalismo, nesse sentido, afetando um mecanismo decisivo do capitalismo em escala global, ainda que possa estar criando um capitalista na periferia, ainda que possa estar substituindo importações, então não vamos mais produzir a parte elétrica dos automóveis, etc. Vamos produzir aqui, não vamos importar, e os aviões da Embraer vão começar a fazer, o motor nós vamos produzir aqui, etc. E vai dar lucro capitalista aqui, ele complica o sistema em escala global. E é por essa razão, não tem nada que ver com o comunismo internacional, nada, que todo aquele debate sobre algo que é uma expressão que eu nunca usei, mas meu amigo Valdir Rampinelli lá usa, que no período da Guerra Fria, eu digo, bom, no período imperialista, mas o pessoal, sobretudo de relações internacionais, usa a expressão Guerra Fria, etc. Eu digo, bem, a ação dos países imperialistas aqui, eu digo, bom, veja o caso cubano, acabou a Guerra Fria e a hostilidade do imperialismo estadunidense para a Revolução Cubana segue igual. E os cubanos não estão exportando a guerrilha nem a revolução, ao contrário. Os cubanos agora deram uma demonstração cabal disso, organizando lá em Havana o acordo entre o Estado cubano e as Farc como força beligerante reconhecida pelo Estado, para um acordo de desmobilização da luta armada na Colômbia, que é uma tragédia, com aquele terrorismo de Estado e tudo mais. Nesses termos, uma política nacionalista, que foi aquela vigente nos anos 60, por exemplo, do João Goulart,
era uma força, chamemos assim, utilizando uma expressão de Wallerstein, que é uma força antissistêmica. Um governo nacionalista adquire uma força antissistêmica. E o governo dos Estados Unidos, o que fez? Na verdade, atacou todos esses governos que faziam reformas nacionalistas como uma ameaça comunista. Então todo mundo pegava isso como se fosse uma ameaça comunista. Mas isso tinha uma função, segundo minha compreensão absolutamente ideológica, de atribuir ao comunismo um poder que é, na verdade, das forças nacionalistas e das reformas que estão sendo colocadas aqui. Até 1964, era motivo de orgulho, em grande medida, de ter um ideário nacionalista. É claro, no caso brasileiro, e no caso latino-americano em geral, esse nacionalismo estava homogeneizado por uma vertente burguesa. E nós poderíamos então caracterizar, esse é o nacionalismo de extração burguesa. Mas é claro que esse nacionalismo conviveu durante muito tempo com o seu adversário no meio do movimento operário, das forças nacionalistas, que era o nacionalismo revolucionário, que eu não canso de divulgar e de reivindicar. Tem um nacionalismo de expressão revolucionária. No terreno teórico, bateria o seguinte: essa é uma força nacionalista que luta contra a vigência da lei do valor. E na medida que o Estado pode se apropriar desse excedente produzido aqui, e mantê-lo no interior da nação, e não seja apropriado por empresas de corte capitalista, ele pode adquirir ainda uma vitalidade muito mais importante. Ainda que eu tenha clareza que esse Estado que se apropria desse excedente produzido aqui é um Estado de natureza capitalista e que, portanto, não está assegurado nada a princípio. Por isso que o imperialismo permitiu durante um tempo, embora não estivesse contente, eu disse isso, que o setor petroleiro, que era privado, passasse a ser um setor de controle estatal. Era melhor que fosse diretamente explorado por empresas estrangeiras. Mas se for explorado pelo Estado, e o Estado tiver que pagar dívidas, tiver que importar equipamentos, etc., esse excedente petroleiro é usado e migra para lá. Não, a forma estatal não necessariamente garante a apropriação desse excedente. Porque aí nos defrontamos com o fato de que o Estado é um Estado de classe. Percebe? E no sistema capitalista é assim. E nos países latino-americanos foi assim. Foi o caso, por exemplo, do México, como país petroleiro, e foi o caso da Venezuela, como os dois principais países petroleiros da América Latina. A Colômbia tem petróleo, o Equador tem petróleo, agora o Brasil tem petróleo, e vai se tornar um país exportador de petróleo, etc. e tal. Mas os dois casos fundamentais é quando o petróleo foi estatizado e se tornou uma riqueza estatal, o imperialismo tinha formas concretas de extrair esse excedente. Mas já é mais complicado, porque aí precisa derrubar o governo, esse governo tem capacidade de mobilização,